Galera, seguinte, antes de mais nada, me apresentar para vocês aqui, né? Eu me chamo Cleiton Rebouças, certo? Aqui no GB, né? No mundo aí do concurso, só Rebouças mesmo, tá? Foi um nome que eu trouxe, né, lá do trabalho, né? Eu sou bombeiro militar, certo? Desde 2015. E para mim foi uma satisfação trazer aqui o meu nome de paz, né? Porque lá bombeiro não tem nome de guerra, tem nome de paz. E ficar conhecido da mesma forma que eu sou conhecido lá no quartel, porque, querendo ou não, né, foi um gancho bacana de ter nessa onda que a gente está tendo agora de concurso do bombeiro, né? Então, tivemos há 2 domingos atrás, a prova de soldado, né? Alguém aqui fez? Da galera que fez aí, alguém teve um aulão comigo e com o Denilson? Teve? Teve também? Também? Viu a questão de hidrostática, do princípio de Pascal, Esteven? Vocês viram? Foi impressionante, né, galera? Eu também eu fiquei abismado com aquilo. É tanto que eu juro pra vocês que eu fiquei cismado. Rapaz, vão me investigar. Porque eu pensei, né, vão dizer que eu peguei a prova, né, que vazaram a prova pra mim. Mas... Ixi, Maria, corta. Mas é sério, galera. Quem foi mesmo? Cadê o pessoal que fez a prova de soldado? Da galera que teve o aulão, quem foi? E a galera que fez a prova de soldado e que me segue no Instagram? Então, ó, foram poucos os sortudos. Foi, galera, na moral também. A prova foi o quê? 1 hora da tarde, foi? 1 hora da tarde começou a prova. 11 horas da manhã eu estava indo para a praia com minha esposa, meus filhos. E aí eu tive a ideia de, meu irmão, quer saber? Eu vou fazer uns stories aqui. Vou por tudo ou nada. Vou apostar alto aqui mesmo. E aí, se eu der um tiro no pé aqui e falar besteira, a galera vai me dar logo uma dispensada. Mas também, se eu acertar aqui um golaço, vai ser bonito. Galera, na moral, eu gravei assim acho que uns 8 storiezinhos. Eu dei umas 4 apostas de física e mais umas 4 de química. E aí eu deixei até em destaque lá, né? Porque foi assim, só mesmo bizu do bizu mesmo, sabe? O supra-sumo. Eu fiz um comentário de uma questão, e eu até falei pra galera, eu disse, no vídeo, né, eu gravando, eu falei, galera, na moral, prova de concurso de bombeiro, vocês acham que não vai ter uma questão de termologia, uma questão de termoquímica envolvendo processos exotérmicos, endotérmicos, né, variação de entalpia? Essa questão é certa na prova, e principalmente porque ela tinha, né, ela estava com pertinência temática altíssima, né, com a atividade, e também porque tinha nos 2 programas de física e de química, né? Nos 2 programas nos 2 conteúdos programáticos, né, você tinha lá a parte de entalpia, de entropia, né? Então, chance dobrada de cair, né? Então, não era de se espantar. Abriram a prova, estava lá a questão, né? Simples, puramente teórica, né? Perguntando lá, pedindo para você definir processos exotérmicos, endotérmicos, enfim, coisa de química, né? Galera, seguinte, todo mundo aqui está com interesse no CFO, não é isso? Ou é misto aqui essa turma? Todo mundo aqui é para o concurso do CFO, né? Beleza, então todo mundo aqui, se não tem, está perto de concluir nível superior, né? Não é isso? Tem alguém aqui que é das exatas? O pessoal da engenharia aí. Desistiu de ser. Não, sério. Tem alguém aí que é engenheiro, parte de engenharia, matemática, física, tem? Tem? Qual é a tua área? Matemática? Pronto, beleza. Era exatamente para quem eu queria falar. Porque, não, é sério, moçada. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o estudo para concurso, né, ele precisa ser inteligente, né? Estudar muito não é estudar certo, né? E a gente quer aqui estudar certo. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu separei uma matéria para vocês e eu vou apresentar aqui alguns conceitos para vocês de maneira bem informal, certo? Não faz sentido eu chegar para vocês aqui e começar a escrever um bocado de símbolos matemáticos, né? Aquela linguagem de conjuntos, contido, não existe, tal, para todos os reais, tal. Meu irmão, aquilo ali só gera, né, aversão. Então, assim, a gente vai trabalhar com definições informais, tá bom? Bem simples, para que vocês consigam assimilar, tá? Sem, né, necessariamente se ater àquele rigor matemático ou físico, né, que, como eu disse, não enriquece em nada. Vocês estão aqui para acertar a questão, não é para ficar, né, com detalhismo preciosista que para nós aqui não é interessante, né? Talvez para o guerreiro aqui, lá na faculdade, se ele botar um cálculo aqui como a gente vai botar, né, o professor vai tirar ponto dele. Mas para nós, galera, A, B, C ou D, marcou, corre com um abraço. Dito isso, seguinte, primeiro tópico do edital do CFO, de física, é Sistema Internacional de Medidas, é ou não é?
Beleza. E logo depois dele a gente entra em mecânica, né? Mecânica é um tópico genérico, né? Dentro dele existem subtópicos, né? Dos quais o primeiro é cinemática, não é isso? Né? Vocês estão com o edital aí pertinho, podem ver. Sistema Internacional de Medidas e depois mecânica, ponto, cinemática, né? Então, esse material aqui, ele vai abranger esses dois tópicos iniciais do edital de vocês, beleza? E em relação ao Sistema Internacional de Medidas, né, eu poderia chegar aqui e dizer, galera, o Sistema Internacional de Medidas é uma convenção, né, que a galera resolveu adotar para que todo mundo fizesse os cálculos, né, com as unidades iguais, né? Porque não faz sentido o cara ter um físico lá nos Emirados Árabes que usa para velocidade quilômetro por hora e o cara do Brasil usa metro por segundo e o outro usa centímetro por centésimo, então, tá entendendo? Então, o sistema internacional é isso. Se eu quisesse, assim, dizer que bati o tópico com vocês, isso seria suficiente. Aí eu dava o bizu do KMS, que é quilo, metro e segundo, para vocês saberem, galera. Quilômetro, a distância quilômetro, né? A metro vai ser para... Perdão, o sistema... Acabei me confundindo aqui. Tempo, segundo, né? E distância metro, né? E massa, quilo, KMS, né? Quilo, metro, segundo. Quilo, metro, segundo. Fui dar um exemplo, né, dos caras de outros países e me confundi. Mas KMS, quilo, metro, segundo, né? Então, falou em massa, quilo. Falou em distância, metro. Falou em tempo, segundo, né? Então, essas são as unidades aí fundamentais para que a gente comece o estudo da física. Mas, como eu disse, se eu fosse fazer só isso, né, não ia ter graça nenhuma. Então, o que é que eu fiz? Eu separei aqui um material, galera, para vocês que é top. Por favor, me escutem. Em cima do Sistema Internacional de Unidades, a gente consegue fazer um estudo da análise dimensional. O que é isso? Eu não sei se vocês já leram aí, mas eu até deixei aqui uma observaçãozinha, né? A análise dimensional, galera, é uma ferramenta poderosa mesmo no estudo da física, certo? Alguém sabe o que é análise dimensional? Sabe? Pois bem, seguinte, tem tudo a ver com o Sistema Internacional de Unidades, tá? Tudo a ver mesmo, porque nós vamos aqui, literalmente, como o nome sugere, né, análise dimensional, nós vamos analisar, né, as dimensões, as unidades, nós vamos estudar, né, manter o foco nas unidades de medida, né, das equações físicas, tá? Então, a análise dimensional é ali um tema que está incluído no Sistema Internacional, só que mais do que isso, como eu disse, ela é uma ferramenta muito boa para vocês acertarem questões de física, né, com uma estratégia simples e eficiente, né, que vai lhe render tempo, que inclusive vale ouro, né, no decorrer da sua prova. Como é que funciona a análise dimensional? Vamos fazer o seguinte, como eu cheguei já um pouco atrasado, eu não vou anotar definições aqui não. Eu vou aqui ver com vocês algumas definições e nós vamos partir para as questões já, tá? Mas como eu ia dizendo, a gente tem o Sistema Internacional, né, que unificou, convencionou as medidas, as unidades de medida no mundo todo, né? E como eu disse para vocês, a gente vai ter quilo, né, metro e segundo. Né? Quilo para massa, tá? Metro para distância e segundo para tempo. Beleza, quilo, metro, segundo, tá aí. Moçada, agora, dito isso, em se tratando de análise dimensional, o que é que eu quero que vocês enxerguem? Quando eu digo, preste atenção agora que vai começar o bizu top para vocês. Toda vez que vocês baterem o olho numa questão de física que tem letrinhas, em vez de pensar que é o terror, vocês vão dizer, opa, essa é a minha. Né? Porque a análise dimensional serve para isso. Você bate o olho numa questão de física, vê um bocado de letrinha, fica logo cismado, né? Puxa, essa aqui eu não sei, vou-me embora. Com esse bizu que eu vou dar aqui para vocês, vai ser as primeiras que vocês vão resolver. As que tiverem, né, grandezas literais, a gente chama, né, questões puramente literais, que não tem números, não tem, né, valores, só as grandezas. Então vamos lá, eu digo para vocês que velocidade é o quê? Alguém arrisca? Velocidade é basicão. Espaço pelo tempo, beleza. Velocidade é espaço pelo tempo, né? Delta S sobre delta T. Massa, beleza. Galera, essa equação, né? Aí você diz, não, é uma fórmula. Não, é uma equação também. Tudo que você representa com um sinalzinho aqui de igualdade, né? É uma equação, tá bom? Então vamos lá. Essa equação aqui, delta S sobre delta T,
ela pode ser enxergada sobre duas óticas. A primeira, né, ela vai ter uma perspectiva puramente matemática, né, e aí fica mais claro se eu der um exemplo numérico para vocês. Vamos supor que eu tenha um carro que se desloca com a velocidade de 10 metros por segundo. Tá aí, pronto, massa. Se você olhar, né, numa ótica, como eu disse, puramente matemática, você enxerga o 10. Aí, beleza, tá. Né? O 10 é o valor que me chama a atenção, né? É o número que está escrito. E geralmente a gente nem liga para a unidade, né? Inclusive, eu nem gosto, moçada, só um bizu, ó. Muita gente escreve assim, né? Ó, 10 metros por segundo, né? Acredito que a maioria de vocês escreva assim, né? Quando você escreve assim, você acaba, de certa forma, omitindo uma informação que está ali subentendida e que é valiosa, galera. Que é o seguinte, ó, só um detalhe, ó. Dessa forma, você não percebe a regra de 3, a proporção que está aí evidente aí. Sabe por quê? Porque isso aqui, galera, é uma fração, ó. E quando ela está assim para o lado, você tende a passar batido na informação, que é o seguinte, ó. Esse 10 metros por segundo escrito de ladinho ali, ele na verdade é assim, ó. 10 metros por segundo, né? O que é que eu quero dizer aqui? Existe uma proporção matemática que precisa ser respeitada aqui. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros para cada segundo, 10 metros para cada segundo. Em cada segundo eu percorro 10 metros. E aí tem gente que faz assim, né? Ó, 10 metros está para 1 segundo, o cara faz isso aqui, ó. 10 metros está para 1 segundo, assim como X metros está para 10 segundos. Não faça isso, galera. Não faça. Deixa a quinta série para trás, ó. Você não precisa dessa setinha bonitinha para montar a regra de 3. Vocês vão fazer assim, ó. Quando você lê isso aqui, 10 metros por segundo, né? Lá em matemática a gente aprende razão e proporção, que isso aqui é assim, ó. Ó, 10 metros está para 1 segundo, assim como... Aí você pode prosseguir. Se eu tenho 10 metros por segundo, é o português me ajudando. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros em 1 segundo. Eu sei que vocês estão achando besta, calma. Ó, 10 metros por segundo é o quê? É 20 metros em 2 segundos, né? 10 metros por segundo também é 30 metros em 3 segundos, né? E aí vocês já devem estar percebendo onde é que eu quero chegar, ó. Quando você vê isso aqui, 10 metros por segundo, e sabe que é uma regra de 3, que precisa ser ali respeitada, né? Você enxerga a proporção que existe aqui, que tem que ser respeitada, nós estamos respeitando aqui, ó. 10 metros está para 1 segundo, assim como 20 metros está para 2 segundos, 30 metros está para 3 segundos, e aí eu posso ir infinito, né? Desde que eu respeite, né, a proporção que está sendo mantida. Note que daqui para cá, ó, eu multipliquei por 2. Daqui para cá, eu multipliquei por 2 também, né? Então, estou respeitando a proporção da minha fração, né, sem alterar o valor dela, né? Porque, afinal de contas, observa, um detalhe, para a galera que detesta matemática, ó, eu digo que, por que é que faz sentido dizer 10 metros por segundo é igual a 20 metros por 2 segundos? Tudo bem, intuitivamente você percebe, né, porque se é 10 metros a cada segundo, em 2 segundos eu andei 20. Tá, beleza. Mas, ó, 10 metros por segundo, aí eu digo que é igual, né, a 20 metros por 2 segundos. Sabe por que isso é verdade, galera? Porque é o seguinte, ó, esse 20 metros por 2 segundos pode ser reescrito assim, ó, 2 vezes 10 metros sobre 2 vezes 1 segundo. E aí tem um detalhe, ó, esse 2 sobre 2 aqui, multiplicação de fração, vocês sabem, né? A gente, ó, 2 sobre 2 vezes 10 sobre 1. Numerador por numerador, denominador por denominador, né? Então aqui eu só vou multiplicar 2 vezes 10, 2 vezes 1. Tá, beleza. Só que, mais do que isso, esse 2 sobre 2 é 1. E o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então eu não estou mudando em nada. Quando eu digo que 10 metros por segundo é igual a 20 metros por 2 segundos, é porque, de fato, eu estou multiplicando por 1, um elemento neutro da multiplicação da divisão. Ou seja, eu mantenho, ó, os meus 10 metros por segundo. Ó. Por isso que é válido dizer aqui que é igual, de fato é. Beleza? Só um pouco de matemática aí para a gente ir aqui desenferrujando onde eu quero chegar. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, quando você fizer assim, ó, abrindo a fraçãozinha dessa forma, você esquece fórmula, você esquece setinha de regra de 3, porque você simplesmente monta assim, ó. Eu tenho 10 metros, uma velocidade de 10 metros por segundo, que está para, sei lá, vamos supor que eu queira descobrir o tempo que ele andou 80 metros, né? Eu vou dizer, está, ó, 10 metros por segundo é igual a 80 metros em ΔT. Acabou. Montei minha regra de 3, que é igual como você faria com a setinha, né? Ó. Você faria aqui 10 metros, está para 1 segundo, tal, blá, aquela história toda. Monte só assim, ó. 10 metros por segundo é igual a 80 metros sobre ΔT, que é o que eu quero achar. Corto o metro com metro, né? E já encontro o meu ΔT, ó,
na unidade certinha, que é tempo, né? Ele vai para lá e eu vou ter que ΔT é 80 sobre 10 segundos, né? Que vai dar 8 segundos, beleza? Então, se acostume a montar assim, galera, vocês vão ganhar muita velocidade de raciocínio. Então, ó, voltando para a nossa análise dimensional, aqui foi só para vocês entenderem as dimensões, né? Que nós vamos começar a falar, metro por segundo, né? Como eu disse, ó, quilograma, metro por segundo. Não se perca, tá? A gente está aqui, ó, tratando do sistema internacional. Primeiro exemplo, velocidade. Como eu disse, essa equação, ela tem, né, uma ótica matemática, mas mais do que isso, ela tem também uma perspectiva dimensional. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Você pode olhar para o valor ou você pode olhar para a unidade, tá? A unidade de medida aqui, qual vai ser? Vamos lá. Velocidade, né, é espaço sobre o tempo. Qual é a unidade de espaço? Boa, boa. De tempo. Segundo. Não tenho medo não, galera, pode dizer. Então vamos lá. Quando eu quiser representar a análise dimensional de uma equação, eu vou colocar esse colchetinho aqui, ó. Só isso aqui, moçada. Preste atenção. Eu vou dar a cor aqui. Ó, se eu colocar isso aqui, eu vou estar falando só das unidades. Aí você esquece os números. Esquece os números. Quando eu colocar esse colchetinho, eu tenho que fazer o seguinte, ó. A unidade de velocidade tem que ser igual à unidade da variação do espaço sobre a unidade do tempo, tá? Usando os colchetes, você esquece a parte numérica, se limita só às dimensões, às unidades de medida. Então, a unidade de velocidade tem que ser igual a quê? Unidade de espaço, como vocês muito bem falaram, metro, né? Unidade de tempo, segundo. Aí você pode estar pensando assim, meu irmão, o Bigode está viajando, o que é que esse bicho está falando? Isso aí não faz sentido nenhum. Vocês vão ver, vamos lá. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Ó, quando eu tiver uma equação física, né, eu posso olhar para ela com os valores numéricos, com toda a parte matemática, mas também eu posso, né, encarar ela numa perspectiva puramente, né, dimensional, né, dando atenção só para as unidades de medida. Você esquece os valores e bota os colchetinhos e escreve só as unidades. Tá? Ó, só para fixar mais um exemplo e aí a gente parte para o bizu que eu vou dar para vocês. Que, como eu disse, vocês vão me agradecer por esse bizu aqui. Ó. Vamos lá. Força resultante é massa vezes... Boa. Força resultante é massa vezes aceleração. Galera, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui... Tá? Eu vou estar me referindo exclusivamente só à análise dimensional, né? Só a parte das unidades de medida dessa equação. E aí, o que é que eu posso botar aqui, moçada? O que é que eu boto aqui agora? Hã? Boa, boa. Quilo. E aqui agora? Metro por segundo. Metro? Ó. Unidade de aceleração, galera. Boa, boa, boa. Metro por segundo ao quadrado. Unidade de força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí você diz assim, estou dizendo que ele está doido? Unidade de força é Newton, professor, está viajando. Tudo bem, galera. Eu sei que isso aqui é Newton, só que Newton é uma unidade de homenagem, que a gente chama, tá? Então, o que acontece? Os caras batizaram isso aqui, né, como sendo Newton, para homenagear, né, Sir, né, Isaac Newton. Então, o que acontece? Newton é a unidade de força? É, mas um Newton é isso aqui, ó, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Tá, beleza. Até então, todo mundo acompanhou aí, né? Quando eu coloco os colchetes, eu uso só a unidade de medida, beleza? Agora vamos ver como isso é poderoso. Preste atenção, ó. Eu coloquei a tabelinha do SI aí para vocês, né? O principal, grandezas, unidade do SI e símbolo genérico, né? Beleza. Moçada, antes da primeira questão, só um detalhe. Existe um princípio na física, né, que chama o princípio da homogeneidade dimensional. Princípio da homogeneidade dimensional. E é ele que vai nortear todas as nossas resoluções da agora para frente, né? Ele é a estrela da noite, é o bizu maior que eu tenho aqui para dar para vocês. O que é que o princípio da homogeneidade dimensional diz? Toda equação física, né, e por equação vocês entendam fórmulas, né, toda e qualquer fórmula física, ela só é verdadeira se dos dois lados da equação, se dos dois lados da fórmula
eu tiver as mesmas o quê? As mesmas unidades de medida, é isso mesmo. Não tenho medo, galera, não tenho medo. Hoje é dia de fazer as pazes com a física. Toda equação física só é válida se eu tiver em ambos os lados, né, a mesma unidade de medida, tá bom? Preste atenção. Se eu disser para vocês assim, ó, como é o teu nome? O cara que é da matemática? Estevão. Eu pergunto para o Estevão, Estevão, quanto é uma maçã mais 2 maçãs? Pode falar. 3 maçãs, beleza, né? Eu pergunto, Estevão, quanto é 3 cadeiras mais 1 cadeira? 4 cadeiras, né? Agora eu pergunto, Estevão, quanto é 2 cadeiras mais 3 maçãs? Ele vai ficar, esse bicho tá doido, não faz sentido, mano. Da mesma forma é aqui, galera. Da mesma forma é aqui. Faz sentido eu perguntar para ti, Estevão? Estevão, quanto é 3 metros mais 2 segundos? Não faz sentido nenhum, né? Você não pode somar grandezas, galera, de realidades distintas, tá entendendo? Você só soma, né, grandezas iguais. Aí você pode dizer, né, metro vezes metro é metro ao quadrado, beleza, né? Multiplicar faz sentido. Mas somar ou subtrair, né, não faz sentido nenhum, né, para unidades distintas. Né? Então, assim, quanto é 2 metros menos 2 segundos? Como assim, cara? Né? Não faz sentido. Quanto é 5 quilos menos 3 metros? Nada disso, tá? Então, pega esse bizu. O princípio da homogeneidade dimensional diz que toda equação física só é válida se dos dois lados nós tivermos as mesmas unidades. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. A gente fez essa introduçãozinha aqui, né? Fizemos aqui uma revisãozinha de matemática. Aí, ó, vamos fazer um teste. Eu tenho aqui que V é igual a VO mais AT. Conhecem essa aí, vocês? Né? A galera que fez concurso para soldado e até quem está estudando para o CFO tem que se ligar dessa aqui já. Mas nós vamos já brincar disso aqui. Cinemática é o segundo tempo, tá? Ó, vamos fazer um teste. Será que bate aí, hein? V, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Do lado... Aí, galera, vamos lá. Começar a nossa brincadeira de análise dimensional, né? Eu faço isso aqui, ó. Show! O que é que eu boto aqui desse lado, galera? Boa. O que é que eu boto aqui? Show de bola. Olha o que é que vai acontecer. Preste atenção. Metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Vai-se embora. Vai-se embora aqui, ó. Segundo. Com segundo, vai ou não vai? Né? Todo mundo tranquilo aqui com essa parte da simplificação matemática, né? Segundo vai-se embora com segundo. Então aqui embaixo eu fico com o quê? Só com um segundo, né? Nós tínhamos aqui, né? Segundo ao quadrado. Nós tínhamos isso aqui, né? Pronto, para ficar bem óbvio, né? Estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, né? Posso simplificar. Então, ficamos com metro por segundo é igual a metro por segundo mais metro por segundo. Por isso que eu fiz a brincadeira aqui com o Estevão. Faz sentido eu somar metro com segundo e dizer que dá metro com segundo. Beleza? Todo mundo de boa com isso? Se aqui tivesse ficado só segundo, não dá para dizer que metro com segundo mais segundo vai dar metro por segundo, né? Aí não tinha batido. Só mais um teste. Vamos ver aqui S igual a SO mais VT. Né? Função horária do movimento uniforme. Coloco os meus colchetezinhos. Tá ruim meu pincel aqui, ó. Acompanha. Coloco os meus colchetes para fazer análise dimensional. Né? E aí, vamos lá. Eu boto o que aqui, galera? Boa. Ali. O último. Olha aí. Chatome, como diria o mestre Judson. Metro é igual a metro mais metro. Aí pode ter alguém pensando assim, professor, tá doido? Metro não é igual a metro mais metro, não. Metro mais metro é 2 metros e metro de cada dá só 1. Galera,
Quando eu coloco os colchetes aqui, eu esqueço os valores numéricos, tá? Eu mantenho foco nas unidades, tá? Metro mais metro é metro, não me interessa quanto. O viés matemático da parada está deixado de lado. Quando a gente faz a análise dimensional com esses colchetezinhos aqui, a gente se preocupa só com as unidades de medida, beleza? Show de bola. Todo mundo bem até aqui, galera? De boa total? Princípio da homogeneidade dimensional. Toda equação física só é válida se dos dois lados, né, houverem as mesmas unidades, tá bom? Sempre se liguem disso. Porque com isso nós vamos agora resolver as questões. Ó, presta atenção. Quando é que vocês vão usar a análise dimensional? A análise dimensional dá para usar em todos os assuntos de física. Todos os assuntos de física, né, vão ter questões que podem ser resolvidas com análise dimensional. Bateu o olho na questão, viu que o gabarito dela, as opções, os itens são só itens literais, né, não tem número, só letra. O que é que você vai fazer? Não vai endoidar fazendo a questão não, pelo amor de Deus. Você vai de pronto fazer a análise dimensional. Vocês vão entender como, ó. Presta atenção. Vamos para a nossa primeira questão aí, ó. E outra coisa, agora eu vou ficar um pouco marrento. Você não vê aula de SI assim, tá? Na aula de SI, o professor de física vai entrar, vai falar isso aqui, ó. Aí ele vai deduzir com vocês algumas unidades óbvias, porque ele vai dizer que a unidade de volume é qual? Por quê? Que é metro cúbico. Ora, porque volume, né, é a multiplicação das 3 dimensões. E como, né, a base da distância é metro, eu vou ter metro vezes metro vezes metro, vai dar metro, né, cúbico, né? Porque é que, sei lá, porque é que a aceleração é metro por segundo ao quadrado, né? Porque a aceleração é a variação da velocidade, né? E eles vão fazer esse joguinho para que vocês deduzam, partindo aqui das fundamentais, né? Mas esse bizu da análise dimensional aqui, no ensino médio, galera, ele só é ensinado, na maioria das escolas, né, no último ano do ensino médio, né? Algumas escolas ensinam no final do primeiro ano e outras só no final do terceiro ano. E eu até sei por quê. Porque os professores não querem passar isso aqui logo de cara para que o aluno não fique, né, viciado em querer resolver questão só assim, né? Porque quando você aprende a fazer assim, vocês vão já entender como é que a gente aplica o método, né? O cara não vê mais sentido de estar ali endoidando com fórmulas, né, decompondo vetores e tal, tudo. Mas vai com calma, hein? Não é para toda questão. São questões literais, beleza? Então, ó, isso aqui é um conteúdo que geralmente a galera, não, segura um pouquinho a parte de análise dimensional, vamos deixar para o final do ano, para eles não quererem ficar fazendo e tal. Né? Por quê? Porque todo professor de física sabe que questão literal só com letrinha é aquela que assusta o aluno, né? Mas ele também sabe que é justamente ela que pode ser feita, né, pela nossa técnica. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa primeira questão aí, ó. A primeira questão aí, ó, que eu separei para vocês, é logo uma das mais feias, né, aí no que diz respeito às alternativas, né? Ele vai dizer, ó, em um laboratório, um estudante realizou um experimento que consistia em lançar no vácuo uma pequena esfera com dimensões desprezíveis. Inicialmente lançou a esfera na direção vertical, com velocidade inicial de módulo V, para cima, obtendo leitura de uma altura máxima H1. Em seguida, resolveu realizar tá aqui, o experimento novamente, mantendo o módulo da velocidade inicial V, mudando o ângulo de lançamento para φ graus em relação à horizontal, o que o levou a registrar uma altura máxima H2. Sendo G o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que o módulo da diferença entre as alturas máximas vale. Aí, galera, seguinte, dá para resolver essa questão por... É cinemática, né? Isso aqui, né? Lançamento oblíquo e tal, é estudo do movimento, né? É uma das partes da cinemática. Inclusive, a gente vai ver isso aqui também no nosso programa. Dá para resolver essa questão pelas fórmulas, né? De lançamento oblíquo, decompondo a velocidade, Vx, Vy, né? O pessoal que estudou pro soldado aí, né? Vai lembrar que quando eu tenho aqui, né? Um lançamento... Ó, tá horrível o pincel. Ó, então eu tenho aqui um lançamento oblíquo. Porque eu estou misturando ali, né? E é mesmo que nada, né? Ó, então a gente tem aqui um lançamento oblíquo, né? E aí ele lança, né, a uma velocidade inicial de módulo V, que ele deu aí, né? Com um ângulo φ, com a horizontal. E o pessoal que fez o concurso para soldado vai lembrar que isso aqui, galera, é só um gancho, tá? Só para vocês verem como seria a resolução, né, ortodoxa, né, dessa questão, a resolução bonitinha, né? A gente vai fazer assim, ó, vai decompor essa velocidade, né? Ela vai ter duas componentes aqui, uma Vx e uma Vy, né? Aí vocês vão lembrar que a Vx é constante, porque não tem aceleração aqui, já a Vy, né?